Isso aí, boa noite, senhoras e senhores. Está começando mais um Cansaço, seu podcast de segunda-feira. E aí, como estão os senhores nessa segunda-feira? Espero que todos bem. Como foi o final de semana dos senhores, será, hein? Será que caíram as graças do pecado de novo? Ou estamos começando todos bem? Espero que tenham se endireitado aí, tenham escutado algum conselho aí do último cansaço. Bom, como diz o meu amigo, ele é um nômade, é um desses nômades digitais, o careca. Ele diz, o cenário ele vai se formando, algo assim. Pode acontecer alguma coisa e pode não acontecer nada. Não, mas vai acontecer alguma coisa, com certeza. Não sei por onde começar hoje. Inclusive eu tava vendo o vídeo dele agora há pouco, não vendo. Minha mulher tava vendo, eu passei os olhos assim no vídeo, assim, uns 2 minutos, que eu precisava preparar isso aqui pra vocês. Que cá pra nós, estou me dedicando muito pra uma pessoa que trabalha no ritmo que a gente trabalha aqui na Austrália e separar esse tempinho de uma segunda-feira, que é o dia que eu trabalho menos, o único dia da semana que eu trabalho menos, pra dedicar isso aqui pra vocês, deem um pouquinho de valor que eu mereço, tá? Mas estava vendo o vídeo desse careca, nômade alguma coisa, desses nômades digitais aí da internet. O careca meio maluco que vai só para os piores lugares do universo. Tava vendo o vídeo dele agora. E ele tá na Colômbia, acho. E é um país, toda a América do Sul é muito, sabe, as pessoas são felizes e animadas o tempo inteiro e querem interagir na rua e fala alto e canta e sempre tem música na rua, tem, mas é sempre em cima de você. Ele entrou na igreja e ele disse: vamos ver se aqui eu acho a essência, algo assim do país, porque na rua eles só querem saber de dinheiro, porque eles ficam parando ele o tempo inteiro. O pessoal da América do Sul é muito caloroso, né? Então tem muita interação e tal. E os países Europa, Austrália, por exemplo, que é meio que filhote, digamos assim, da Europa, esses países são mais Estados Unidos, são países que as pessoas, no geral, são mais frias. Eu acho que eu me identifico mais. Eu não acho que isso. Eu acho que me incomoda menos as pessoas serem frias do que calorosas demais, sabe? Falastronas. Pra mim, né? Em particular. Eu sempre comento com a minha mulher o tal do Zé Ajuda, que foi uma experiência que eu tive. Eu não gosto de conversa furada em fila de banco, conversa no mercado. Conversa furada com desconhecidos não é a minha praia. O Zé Ajuda foi o seguinte: no Brasil, sempre que desamarrava o cardaço do meu sapato, um pequeno ponto interessante que eu notei foi assim que eu cheguei aqui na Austrália. Sempre que desamarrava o cardaço do meu sapato, sempre vinha o Zé Ajuda. O seu cardaço tá desamarrado. O seu cardaço tá desamarrado. Cara, eu. Sabe aquela hora que desamarra o seu cardaço? Você olha assim pro chão e fala: foda-se, eu vou continuar andando. E não se importa com isso. E
todas as pessoas possíveis no Brasil, elas me paravam e falavam que meu cadastro estava desamarrado. E aí você fica sem jeito de falar, tá bom, e continuar andando. Que eu acho que essa seria a atitude correta, inclusive. Tipo, eu sei, e sair andando. Como pra não tirar o brilho da pessoa de tipo, olha, eu ajudei ele por educação, né? Porque vivemos numa caralho de uma sociedade. Falava, ah, tá bom, e amarrava. Mas eu não queria amarrar naquele momento. Eu não queria abaixar no meio da rua e amarrar o cardaço, sabe? Eu ia esperar encontrar uma muretinha, eu ia esperar o momento certo e ia amarrar de qualquer jeito. Mas sempre tinha o Zé Ajuda. E aí um belo dia, eu estava em uma estação de trem aqui na Austrália. Meu cadastro desamarrou, eu tava acho que voltando de algum trabalho, provavelmente. E desamarrou e eu falei, estava em um desses dias do foda-se, deixa. E larguei. Aí comigo, eu pensei, alguém vai me parar. Vamos ver quantos minutos demora pra alguém me parar. Porque aqui as pessoas são mais cada um na sua e ninguém tá nem aí pra nada, cara. Você pode estar treinando errado na academia, como muita gente faz. Pode ir de descalço, você pode andar. Aqui anda. Tem uma cultura de andar descalço nas ruas também. Alguns australianos. Então é bem comum, tipo, no verão principalmente, você ver pessoas descalço na rua. Indo no mercado, indo. Andando normal. Ninguém se preocupa, sabe? Ninguém liga. É meio. É muito mais cada um na sua. Então é difícil ter um Zé Ajuda. Eu andei de fora da estação, eu andei assim uns 15 minutos. Peguei o trem. Quando entrou no trem, eu amarrei o tênis. Ou quando eu sentei naqueles banquinhos que a gente espera o trem, que eu amarrei o tênis. Ninguém falou um A. Nada. Nada. Eu pude ir tranquilo até esperar o momento que eu quisesse amarrar o meu cardaço. Ah, esse é o exemplo que eu estou dando de países calorosos, com pessoas que querem interagir, que, sabe, querem o tempo inteiro ajudar. Eu sei que essa pessoa, ela tá querendo o meu bem, tá? Eu sei. Mas tem um negocinho nela de, ai, eu vou ser a pessoa que vai ajudar aquela pessoa, sabe? Não pode ver um negócio caindo no chão, ou oh, caiu seu papel ali, sabe? Automático. Aqui as pessoas são mais, ah, te vira aí. Te vira. Faz o teu, eu faço o meu. É um pouco disso. Eu acho que eu prefiro. Porque minha personalidade no geral acho que é mais assim, talvez. Hoje foi um bom exemplo. Tenho medo de falar isso aqui e alguém do meu trabalho vai ouvir isso aqui e vai interpretar de uma forma errada, provavelmente. Mas como eu disse, se você leva qualquer coisa a sério aqui do que eu tô falando, cara, desliga e vai, sei lá, vai ler um livro. Mas hoje no trabalho foi um bom exemplo de. Como eu posso dizer? De individualidade, vamos dizer assim. Eu só queria almoçar, sentar quietinho. Normalmente eu escolho o horário que não tem ninguém, porque eu gosto de almoçar na minha. Raros os momentos, as exceções, que a gente interage ali e chega um dia que tá todo mundo com dopamina alta, dia de pagamento, e a gente quer conversar. Mas normalmente eu quero ficar na minha. Almoçar é momento de, sabe, quieto na minha, na moral ali. E hoje aparece o horário que eu almoço, está chegando algumas pessoas. E aí chegou um rapaz, me cumprimentou, um dos meninos que trabalha comigo, e aí me perguntou essa história para outro.
pra já já. Guarda a informação que eu vou dar. E me perguntou de uma picada de aranha que eu tomei na quinta-feira passada. E aí eu explicando pra ele e o outro ficou ouvindo só. É um cara novo lá. E ele veio me perguntar todo empolgado e falar todo empolgado. E começou a falar de aranhas e cobras e experiências que ele já teve. E na minha cabeça era só, cara, tá bom. Eu não quero conversar, eu quero só comer. Só que você tem que ser educado e manter os bons hábitos, mas. Nossa, cara, sabe o negócio de só ficar na minha? Eu gosto disso, acho legal isso. E pessoas extrovertidas, vocês são felizes demais pra mim, eu acho. Ai, ai. Que eu tava falando da aranha, eu quase que eu fui de ralo. E aí vocês não teriam o podcast de vocês. Agora que vocês estão se acostumando e se habituando a esse conteúdo maravilhoso que eu estou criando pra vocês, vocês não teriam mais esse podcast. Olha só que coisa. Eu não estaria mais aqui. Estaria em outro plano. Que horrível. Eu ia conseguir. Brincadeira. A aranha me picou no trabalho. Aqui na Austrália tem muita aranha mesmo. Isso é uma das verdades da Austrália. Aqui tem muita aranha, cara. Muita aranha. Muita aranha. Mas assim, não que são todas gigantes e anabolizadas. Não é que todas parecem o Cariani. Tem as grandes e perigosas, mas tem muita aranhinha pequena em todo canto, todos os cantos. Mas no meu trabalho, mais que o normal, porque eu trabalho fazendo placas que colocam na frente das casas para vender. Não sei se eu falei isso em algum outro episódio, mas é isso que eu faço aqui. Nessas placas, as aranhas fazem teias, então tem muita aranha pequena. Muita aranha pequena. E aí uma dessas devia estar, sei lá, na blusa que eu vesti, no carro que eu dirigi um carro da empresa. E é bem suspeito. Carro velho, todo mundo usa, é cheio de teia de aranha. E outro, perdão. Outro ponto interessante, os carros, até nos carros, tipo o meu carro que não fica parado, tipo que a gente tem uso frequente nele, às vezes aparece teia de aranha dentro dele, nos bancos. Elas fazem muitas teias nos carros. Então, de repente, tá lá dentro do carro. Mas o meu corpo, eu virei o coisa do Quarteto Fantástico por algumas horas. Se nunca viu, acho difícil, põe o coisa. Quarteto Fantástico, eu tava desse jeito, de caroço. Corpo inteiro. E aí, o que que eu fiz, obviamente? Nunca tinha tido uma alergia dessa. Perguntei pra todo mundo, até pras pessoas mais que moram aqui mais tempo, se alguém já tinha tido alguma experiência parecida. Mandei foto pro meu chefe, mandei foto pras pessoas que estão aqui, que moram aqui há, sei lá, 30 anos. Pros meus amigos que estão aqui há 4, 2, todo mundo. Ninguém nunca tinha visto. Meu chefe desesperado, todo mundo desesperado, porque também, se dá alguma coisa séria, provavelmente a empresa tem que segurar as pontas, né? Então todo mundo preocupado, ninguém nunca tinha visto na vida. Obviamente, o que eu fiz? Tive que perguntar pro chat GPT. Perguntar pro chat GPT, óbvio. Óbvio. Ou você achou que eu ia no médico? Claro que não, né? Óbvio que não. Primeira coisa que eu fiz foi chegar em casa porque eu não tinha noção da quantidade que tava. Eu tinha visto um pedaço embaixo da camiseta no trabalho, mas eu não tinha a noção de como estava. Automaticamente eu tirei todas as minhas roupas antes de entrar em casa. Deixei na porta, fiquei pelado no corredor do apartamento. Nu. E tava o meu corpo inteiro, os pés, a cabeça, tirando o rosto. O rosto e o pescoço não. Então dos pés ao peito.
dos pés ao peito, totalmente cheio de caroços. Eu aprendi, inclusive, que caroço em inglês é lamps. Por causa desse episódio maravilhoso que eu tive. Muitos caroços. E grandes, pequenos, mas o coisa mesmo, literalmente o coisa do Quarteto Fantástico. E aí, na hora, eu mandei uma foto pro chat GPT. Ele me disse que era uma alergia, realmente por causa de aranha. Recomendou tomar antialérgico durante umas horas, esperar para ver se ia melhorar o efeito. Tomar cuidado com inchaço na língua ou garganta, pescoço, na real ele falou. Se inchasse a língua ou o pescoço, corre pro hospital. Eu fiz exatamente o que o meu médico GPT falou. E funcionou. Sabe aquelas consultas inúteis que a gente vai no médico para ele falar pra gente fazer exatamente o que a gente já ia fazer? Esse foi um exemplo. Essas consultas inúteis que a gente tinha antes, muito mais frequente no Brasil que aqui, inclusive, a gente não precisa mais ter. Chat GPT. Quebrei a unha de mau jeito, sei lá. Torci o pé, não sei, qualquer coisa. Tipo uma coisinha meio boba que não é nada muito sério, pergunta pra ele primeiro. E depois você vai pro médico. Foi isso que eu fiz e deu muito certo. Inclusive, esses dias antes da picada da aranha, mas só pra terminar, eu tomei um antialérgico. Deu 24 horas, eu fui trabalhar, normal. Aí deu 24 horas, eu já tava 100% crente que foi só uma dose alta de antialérgico e já tinha, nunca mais ia voltar. Porque o meu corpo já tava limpo. Ficou com algumas pequenas marcas de umas pequenas manchinhas, mas eu falei, acabou. Mas depois de 24 horas começou a voltar. Aí eu falei pra minha mulher, fodeu. Tomei outra dose alta de antialérgico, tipo 4. Essa parte o chat GPT não falou pra tomar 4. Foi por minha conta e risco. Aí tomei uns 3, 4. 4. E melhorou de novo. Só que eu tomei às 9. E aí era 2:30 da manhã, eu acordei como se eu tivesse picado por pernilongo. Eu fui olhar no espelho e tava igual a primeira vez. Igual. Coisa do Quarteto Fantástico. Aí eu desesperei um pouco. Porque o intervalo foi mais curto. E os caroços estavam tão fortes quanto a coceira estava até mais forte que a primeira vez. Aí eu tomei outra dose alta de antialérgico. Quando eu disse isso pro meu médico chat GPT, que agora ele sabe de toda a minha vida, ele tem informações o suficientes de mim pra, sei lá, pra fazer um dossiê no futuro. Quando eu falei isso, ele disse que poderia até dar alucinação a dose que eu tomei de antialérgico. Então, não façam isso em casa. Não repitam isso em casa. Mas depois da terceira vez melhorou. E aí não voltou mais até este momento que vos falo. Ai, foi isso. Quase que eu vou. Quase que me vou. Porque, pelo que eu entendi, depende do teu grau de alergias pra você ir pra casa do caralho ou não. Pelo que eu compreendi desse episódio. Mas no final funcionou. Do chat GPT ser um médico, eu vi esses dias, antes da picada da aranha, nada relacionado. Inclusive hoje patrocínio Jim Beam e Coke. Porque eu tô tomando no copo da Jim Beam, mas o conteúdo é só Coca-Cola. Coquinha zero pro papai. ChatGPT, eu vi um menino em algum fórum, um comentário de algum fórum por aí na internet,
dizendo que ele tinha um problema no maxilar, já tinha 5 anos. E aí ele explicou o problema do maxilar dele pro chat GPT. E o chat GPT mandou ele fazer um movimento lá com a boca, que eu não lembro bem o que era. E ele já tinha ido em vários médicos e nunca tinha consertado. O chat GPT arrumou o maxilar do moleque. O cara arrumou o maxilar dele, o maxilar defeito no maxilar, com o chat GPT, que nenhum médico tinha resolvido. 5 anos com o maxilar estralando. 5 anos. Não 4, 5. E curiosamente, ele salvou o prompt, tipo o prompt que o chat GPT gera. E aí outros rapazes perguntaram porque tinham o mesmo problema, perguntaram o que o chat GPT te falou. Eu tô com esse mesmo problema. Os outros também arrumaram. Chocante. Simplesmente incrível, cara. Olha o quanto tempo a gente vai economizar. E olha quantas coisas úteis, né, a gente faz. Porque o chat GPT também é para muita coisa inútil também, né? Com certeza, 100%. Muita coisa inútil. Mas algumas coisas são surpreendentemente boas. Ai, ai. Eu ia começar o podcast de um jeito totalmente diferente, né? Mas não fui em outro flow. Eu gosto dessa parte do cansaço, desse flow. E hoje em dia eu valorizo muito mais os meus criadores de conteúdo que eu gosto, que eu assisto, que eu sempre assisti por anos e anos a fio aí. E sabe aquele momento que a gente pensa assim, olha e pensa, eu consigo fazer isso aí também. Isso é fácil, eu consigo também. Não consegue. Pode ser que venha a conseguir depois de algum tempo, mas é muito mais difícil do que a gente imagina. Isso eu posso garantir. Porque agora eu estou tentando fazer, então valorizem aí os criadores de conteúdo de vocês, porque isso aqui não é fácil, cara. Primeiro, disciplina. Segundo, pô, cara, como tudo funciona, plataformas, ir atrás de colocar trilha, conteúdo, tudo, tudo. Você ter o primeiro passo de perder a vergonha e conseguir fazer. Valorizem os seus criadores, principalmente os que fazem conteúdo de boa qualidade, que é difícil. Hoje em dia na internet são muito poucos, acho que eu tenho uns 3 que eu sigo e gosto. Valorizem. Valorizem-os. Muito importante. E eu tenho uma indicação aqui para fazer hoje, mas é a indicação de música, porque eu tava na academia agora há pouco e eu tava ouvindo, mas eu já conhecia assim, eu já ouvi algumas músicas dela antes em casa, só que eu não tinha salvo o nome, salvei esse final de semana. E hoje eu tava ouvindo na academia e puta que me pariu. Pra quem gosta de hip hop, R&B, esses sonzinhos, tem uma mina, o nome é Rubi. Se eu não me engano, é o R-U-B-B-I. Ou é R-U-B-I-I. Duas vezes o I, ou é duas vezes o B, ou é duas vezes o I, mas é Rubi. Cara, assim, sensacional. É o tipo de som que às vezes eu procurava e não achava. É incrível. Nossa, uma delícia de escutar, uma delícia de escutar. Pra quem gosta de hip hopzinho e de R&B, cara, é sacanagem puríssima. Sensacional. Ela usa uma espécie de autotune, mas é tão bem feito que sabe, você às vezes é difícil até identificar, e por mais que você saiba que é um autotune ali, é muito bem harmonizado. Sonzeira. Sonzeira.
vem na minha. É muito bom de ouvir, velho. Fone, em casa, na puta que te pariu. Pros doentes que gosta de. Faz até playlist pra sexo. Nunca entendi isso. Mas tem a galerinha aí, né? Tem a turma da playlist. Bom. Bom também. Maneiro. Vão lá, é Rubi. Uma que eu ouvi hoje que eu gostei, se for procurar por música, Rubi Dreams. De sonhos. Dreams. Bom pra caralho. Bom pra caralho. Hoje, hoje eu ia falar. Hoje eu ia começar o podcast de outro jeito. Porque me veio no pensamento este final de semana. Sempre me vem, na verdade. Eu acho que essa é uma questão recorrente a algumas pessoas, na verdade. É, até onde? Como eu posso dizer? Vocês acham que é bom, 100% bom? Ou quais os pontos positivos de não estar na Matrix? Tipo, queria falar um bagulho que parece meio papo de maconheiro espiritual, mas é só eu tentando entender a vida mais uma vez, ok? Tipo, não a Matrix, Matrix tipo a do filme, Keanu Reeves, não é disso que eu tô falando. Aquela Matrix que a maioria das pessoas tá vivendo e nem percebe. Sabe, de Matrix, Bolsonaro, Lula, grau de moto, funk alto e bebida todo final de semana. Sabe, essa Matrix, sabe essas pessoas que é o que eu já disse aqui e sempre volto a dizer. O ignorante, o ignorante que nem sabe o que tá sofrendo. Sabe essas pessoas que vivem na Matrix? Que é o que eu falei, tipo, a maioria que tá, ela nem percebe, eles nem sabem que estão. E eu acredito que provavelmente se você tá ouvindo isso aqui, você tá ouvindo uma pessoa falar com outro ponto de vista, você tenha saído já dessa Matrix. Ah, não é porque, nossa, meu Deus do céu, ele é incrível. Não é isso que eu tô falando. Mas pra você estar prestando atenção, vendo um conteúdo que tá mostrando o ponto de vista das coisas, você está interessado nisso aqui, dificilmente você tá dentro dessa Matrix que eu estou falando. Você pode estar dentro de outras. Se ligou porque nós temos outras Matrix dentro da principal. Calma, calma, calma que eu vou explicar. Tipo, tem essa Matrix principal, que é a do, meu, som alto, pagode, aquela galera que tá, mano, Bolsonaro, Lula, som alto todo final de semana, ou tá no, ou tá na Matrix de Red Pill, sabe? Tem essas Matrixes, a pessoa que, meu, não consigo ficar em casa. Tá sempre em rolê o tempo inteiro, porque ela não consegue ficar sozinha consigo mesmo. Não consegue ficar sozinho com os próprios pensamentos. Essa é uma Matrix. Essas são Matrixes diferentes. Mas até onde é bom você não tá na Matrix, tá ligado? Porque a partir do momento que você saiu, que você começa. Que você consegue ouvir os seus pensamentos, que você consegue prestar atenção em você, que você consegue ver você de fora, que você consegue olhar assim e falar: não, peraí, eu não posso ficar indo pra rave todo final de semana
e tacando foda-se no geral pra vida. Você começa a cuidar de você, você começa a prestar atenção nas suas reflexões, você começa a olhar além das coisas. Se ligou? Você sai daquilo e você começa a ver aquilo de fora com um olhar com um pouco de preconceito, digamos assim, que você vê aquelas pessoas e fala, não preconceito, não é essa palavra, mas você vê aquelas pessoas e fala, caramba, meu, como que eles não estão vendo que eles estão presos nesses ciclos viciosos ou nessa matrix, por assim dizer. Sabe esse ciclo idiota que a galera chama de vida, acorda, trabalha numa coisa que odeia, volta pra casa exausto, liga uma música pra fingir que tá tudo bem, e no fim de semana embriaga pra esquecer da segunda, pra esquecer da semana e segunda começa tudo de novo. E assim, como eu disse, às vezes a gente entra nessas outras pequenas matrixes, sabe? Tipo, você acaba caindo em outras. Você acha que se libertou de uma, mas de repente você tá lá, ficcionado em política, por exemplo, sabe? Mas esse ciclo que eu disse, às vezes a gente também cai nesse ciclo. Só que se você já tem a maldade de olhar assim e falar, não, mas peraí, eu não posso só ficar trabalhando. Aí chega final de semana, eu saio por algumas horas e isso aqui é a minha vida. Esse olhar crítico das coisas, ele é bom, mas não tem um lado da gente que, pelo menos pra mim, eu tenho esse lado às vezes, de olhar assim e só falar, meu, queria ser esse ignorante, sabe? Eu queria estar lá no interior agora, sem saber de nada, sem ter essa curiosidade, sabe, do mundo, sem ter essa cabeça pensante o tempo inteiro. Ou você acha que o cara que tá lá no interior, lá que planta mandioca, ele tem essa mesma quantidade de pensamentos que eu tenho? Nem fodendo, eu acho. O cara tá em paz. Se ligou? A parte que eu digo até onde isso é bom ter saído da Matrix. E a gente não escolhe isso. Eu acho que eu não escolhi. Foi naturalmente. Algumas pessoas pegam e conseguem ver além. E outras pessoas elas só continuam ali. Agora vai. Agora eu consegui. Um exemplo de pequenas matrixes que foram lugares que eu morei, por exemplo. Eu já morei na favela, por exemplo, por um bom tempo, por muito tempo. Assim, infância, adolescência, sabe aquela fase importante ali da vida que é onde você cria um pouco de personalidade, onde molda você, os seus amigos moldam um pouco você, os seus primos moldam um pouco você. Aí você pega um pouco da sua personalidade com um pouco de cada um ali que você tem no seu convívio. Eu estava nessa Matrix, por exemplo, a favela ela é uma outra Matrix. Tem essa Matrix geral e tem essas pequenas Matrix. A favela é uma delas. As pessoas que estão lá, cara, ali é um mundo, é um universo, cara. Eu vivi lá, eu estava lá por muito tempo, tenho direito, direito de fala? Eu posso falar. As pessoas que estão ali, elas estão enfeitiçadas. É um outro universo. Obviamente, não vamos entrar em política, não vamos entrar na parte política. Apesar que tem, com certeza, tem a parte política também para falar, mas hoje não vamos por esse caminho. As pessoas que estão ali, elas estão enfeitiçadas.
Elas estão em um sistema onde elas não conseguem ver fora daquilo. Cara, é inexplicável só vivendo. Mas estão entendendo mais ou menos? Eu acho que eu tô me fazendo entender. Essas pessoas, elas não veem além daquilo. A vida delas é aquela. Elas vão se proliferar ali, elas vão se procriar ali. Os filhos delas vão continuar ali. Vão construir uma casa em cima da casa delas. E ali vai se vivendo e se criando e continua ali. E vai continuando, e vai continuando, e vai continuando, e vai continuando. E acorda, lava o carro ali na rua, lavou o carro na rua, vai pro boteco que é ali do lado. Sabe essa vida? Começa a fazer mais filhos, porque a mãe tem muitos filhos, e vive nessa Matrix. Tem a parte ruim, obviamente. Essas pessoas, elas não vivem bem, elas têm vários problemas econômicos, têm vários problemas educacionais, insalubres, né? É insalubre, é uma vida insalubre. Porque eu morava lá, eu sei dizer, cara, você não tinha internet. Internet que chegava a 2 mega. Televisão só TV a gato, porque não chega sinal. Adolescentes usando drogas na frente de casa. É um ambiente insalubre, cara. Perigoso. Não diga que não é perigoso. É perigoso. Então, mas dentro disso tudo, tem um lado bom que é a ignorância. A ignorância realmente ela é uma benção. Porque essas pessoas, por elas não terem essa curiosidade que nós temos, eu digo de novo, eu posso dizer isso porque eu estava lá. E dos meus amigos, de todo mundo que eu conhecia, eu fui o único, o único. E, cara, eu morei lá por anos. Eu fui o único que saiu de lá. Se eu volto hoje lá, se eu voltar hoje, sair da Austrália hoje lá, pra casa do meu pai lá, visitar lá a casa dele, que é o que eu fazia frequentemente pra ver a casa dele, cuidar da casa dele lá. Lá estavam as mesmas pessoas sentadas nos mesmos lugares. Mesmo que tiveram as mesmas oportunidades que eu tive, não tô dizendo que todos, mas eu sei que alguns tiveram. Crescemos no mesmo, com as mesmas condições financeiras, digamos assim. Elas não conseguiram quebrar essa matrix. Vamos tirar de favela para não falarem que é preconceito com a favela em si. Interior é outra matrix. Eu morei numa cidade chamada Jundiapeba, perto de Mogi das Cruzes. É bem interior. Tem um amigo meu que ele mora em Macatuba, é outro interior. Cara, é uma matrix. As pessoas vão, a grande maioria delas vão nascer, crescer e morrer ali naquele lugar com tranquilas, cabeça tranquila. Aquilo ali é o que ela conhece e ela não tem nem interesse de conhecer mais que aquilo. Aquilo tá bom. Eu acho que isso tem um, como eu posso dizer? Isso tem um lado muito bom, sabe? É bom sermos conscientes e termos sermos curiosos, termos interesse pelas coisas mais profundos, ver além das coisas, como eu disse. Isso é muito interessante. Sermos pessoas interessantes. Olhar assim e falar, não, isso aqui não tá bom pra mim, eu mereço mais. Isso é bom pra caralho. Mas isso tem um lado ruim também. Porque às vezes eu acho que a gente é curioso demais. Eu acho que às vezes a gente é curioso demais. E aí isso nos leva a estar sempre atrás. Sempre indo atrás.
Ah, interessante pra caramba. É isso que eu queria. Essa era a questão principal. Vocês acham que é bom? Ou vocês acham que tem mais partes boas ou mais partes ruins? Eu acredito que tenha mais partes boas também. Só que eu quero dizer que estar dentro de uma dessas Matrix também deve ser bom. Pra cabeça, eu acho que deve ser mais tranquilo, tá ligado? Sabe essas pessoas que vivem outro tipo de Matrix? A Matrix do. Tem um nome esse tipo de trabalho, que é o trabalho que passa de pai pra filho. Tem um nome, esse tipo de. Ai, cara, eu esqueci. Mas essas profissões, tipo mecânico, chaveiro. ah, eu assisti um vídeo outro dia que o moleque era novinho assim, mas ele era especialista em máquina de escrever, porque era de família. Então essas profissões, elas nunca vão acabar, porque elas são passadas de pai para filho e isso tem um nome. Não vou lembrar agora. Mas isso é um outro tipo de Matrix. Você acha que essas pessoas, elas estão preocupadas? Tipo, elas têm essa mesma, como eu disse, o cara que tá lá no interior, lá plantando mandioca, batata, eu duvido que ele tenha esse 1 milhão de pensamentos passando pela cabeça dele. Eu acho que o sentido da vida é mais simples para essas pessoas. Eu acho que elas procuram menos sentido do que a gente. Esse é o ponto. Ai, ai. É foda. Era assim que eu queria ter começado. Mas não consegui. Ai, ai. É foda. Eu acho que a pior das Matrix, na minha opinião, a pior delas, é a da política. Eu acho. Porque, cara, imagina só o quanto é chato. Vou dar um exemplo de alguns caras que eu conheço. Tipo o Arthur Duval da vida. Vamos lá. Ou pega qualquer influencer aí da esquerda, comunista, ou só da esquerda, sei lá, Caramba, esqueci o nome do cara. Mas o Gaiofato da vida, o Janunes, sei lá. Mano, a vida dos caras é política, cara. Imagina que triste. Se essa não é uma das piores Matrix, é uma das piores. Bicho, desarma, mano. Vai ver um desenho, mano. Sabe? Vai dar risada um pouco. Essas coisas elas são importantes, mas não pode virar a tua vida. Dessas matrixes que eu falei, porque a gente vai caindo nessas pequenas. Só que se você já saiu da. Se você saiu fora da principal, você pelo menos vê que essas outras são prisões. Se você já tem se você já consegue ver as coisas além das coisas, se você já tem um olhar mais profundo sobre tudo, você já se liga que essas são pequenas prisões também. Que eu era muito encanado em política, mas eu tinha 16 anos. Ah, não, mentira, eu já era um pouco mais velho. Uns 18, 19 ali, eu tava muito encanado em política. Muito encanado em política, mas porque eu era mais ignorante do que eu sou. Conforme eu fui me ligando mais, saindo mais da Matrix principal, eu fui ligando que essas coisas, elas, na real mesmo, elas não têm importância, cara. Elas não têm toda essa importância. Podem até ser pontos e pautas importantes, mas ela não tem toda essa importância que as pessoas depositam nela. Mas você precisa se ligar e sair disso. Isso só te consome. E aí você perde um monte de coisa que tá acontecendo em volta porque você tá lá focado que
em defender um ponto político, defender, sabe? Uma pauta pra caralho. Bicho, tem um monte de coisa legal acontecendo. Se você focar só nisso, você perde essas outras coisas. E faz mal, porra. Você vai virar um ser humano amargurado pra caralho. Eu sei porque eu já fui. Tudo que eu tô falando, eu já fiz, tá? Não é porque eu tô falando porque, ó lá, o superior que não tá na Matrix, nada a ver. Foi. Passei por tudo isso. E às vezes é o que eu falei, às vezes a gente acaba caindo de novo. Só que você tem que estar esperto, se ligar e sair. Esse é o ponto, eu acho. É foda. No fim, parece que não dá pra viver 100% fora da Matrix. Você vai fulano, você vai tipo, sei lá, você vai pulando de uma pra outra, tentando ficar consciente o suficiente pra não virar refém de novo. Sei lá, porque talvez ser livre assusta a gente e a gente se agarra em qualquer coisa que traga sentido. Porque essas coisas, essas pequenas matrixes, eu não sei o plural de matrix, foda-se, tá? Elas te ajudam também, né? Querendo ou não, a enfrentar esse lado difícil que é estar sozinho com seus pensamentos, que às vezes é um pouco difícil. Nem todo dia a gente quer, sabe, refletir, pensar e refletir. Às vezes a gente quer distrair. Eu acho que o importante é estar ligado e não ficar se afundar nisso. Usar um pouquinho isso pra se distrair de vez em quando, eu acho que é válido. Mas se você lembrar disso, eu acho que talvez seja um passo. Talvez seja isso, ver o jogo e não jogar com tanta fé. Esse é um bom ponto. Então é isso. Sai da Matrix. Vira um maluco aí sem tribo, sem clube, sem nada. Certo? Desapega. Desarma. E se você se sentiu ofendido com alguma coisa aqui que eu falei, você tá preso em outra Matrix agora, cara. Tá preso em outra. Então relaxa. Amanhã tem vários boletos pra pagar, tem conta pra pagar, tem trampo pra fazer. Você vai esquecer isso aqui rapidinho, tá bom? Pode ficar tranquilo. Ai, ai. É isso. Queria ter começado desse jeito, mas não consegui. Mas eu acho que valeu, né? Pensem um pouquinho aí sobre se vocês estão presos ou não em alguma dessas matrix. Matrixes? Não sei plural. Vamos lá. Transição de centavos. Vamos lá trazer as notícias aqui rapidinho. Cara, a primeira, eu vi que o Trump tá querendo reabrir a prisão de Alcatraz. Que cara. Do Papa eu não vou nem comentar o Papa, sou católico, como eu disse no último, mas assim, o Papa ele acontece de tempos em tempos de termos outro Papa.
A gente já sabia que o Francisco não ia terminar o papado dele, porque os Illuminati já tinham avisado. Mas foi bem interessante que veio à tona o negócio que o Papa escolhe o próprio nome. Eu achei que, por a gente ser da igreja, a gente acha que todo mundo sabe das coisas e não é todo mundo que sabe, né? Mas eles podem escolher o nome deles, mas tem que estar na Bíblia e tem que ter algum sentido bíblico. Eles podem homenagear os apóstolos, por exemplo, João Paulo, é porque o Papa, o Papa escolheu homenagear João e Paulo. Ou o Bento, era Bento XVI, porque outros 15 papas também tinham escolhido Bento. Aí o Francisco foi o primeiro que quebrou isso. E o Leão não vi. Foi tudo tão recente, uma correria. E eu não vi o porquê que ele escolheu esse nome, inclusive. Falha minha aqui, trago a notícia pela metade para vocês. Mas esse negócio do Papa escolher o próprio nome é porque Jesus escolheu Pedro, mas Pedro não era o nome dele, mas ele disse que o nome dele seria Pedro. Acho que era Salomão. Posso estar falando uma grande merda aqui do nome, não sei se era Salomão, mas o nome de Pedro não era Pedro e ele disse que o nome dele seria Pedro porque significava pedra e em cima daquela pedra ele edificará a sua igreja e Pedro foi o primeiro papa. Por isso que o papa pode escolher o tipo o nome artístico. Deus que me perdoe. Mas por isso que o papa pode escolher o seu nome artístico. Porque a Igreja Católica é muito tradicional e segue as coisas que estão na Bíblia. E aí foi isso. Mas achei engraçado porque quando a gente. Tipo, é uma coisa que é tão natural, que já tá na nossa cabeça tanto tempo, que parece que as pessoas já sabem. Aí eu achei interessante que o pessoal não sabia dessa curiosidade. Ai, ai. E o Trump querendo reabrir a prisão de Alcatraz. Ah, não avisei, né? Eu sou um gênio. Ó, tô começando a fazer isso aqui, então tenham paciência. Hoje eu trouxe umas notícias gerais, ok? Mas o Trump propôs reabrir a prisão de Alcatraz e é tipo, meu, é como se a humanidade estivesse voltando para trás. Tipo, é prisão em Alcatraz, nazismo. Vocês viram a porra do álbum do Kanye West, cara. Tem uma. Desculpa rir, mas é que é tão absurdo que é engraçado, porque a graça está no exagero. Então, reparem, depois que você descobre essa merda, tudo que você vê, eu pelo menos, talvez por acompanhar muito comédia, gostar muito dessas coisas, como eu disse no outro episódio, depois que você nota que a comédia está no exagero, quando eu assisto filmes, séries, qualquer coisa que são relacionados à comédia, que são séries de comédia, filme de comédia, eu vejo que todas as vezes que a gente dá risada, tá ligado com algum exagero. Seja ele, por exemplo, falar de Hitler, que é um choque, mas é um exagero. Se ligou? Ou é tipo relacionado com um monte de comida, ou um monte de. Sabe? É tudo um monte. E o nome da música do Kanye West é Hi Hitler, simplesmente. Pronto, acabou. Tem noção dessa porra? Tem uma, tem uma entrevista que ele foi. Não tava aqui na pauta, mas vou falar um pouquinho de Kanye West. Tem um vídeo do. Uns Reels, um short de YouTube, tanto faz. Que tá lá, é quando você pula 30 segundos numa entrevista do IE,
que é do Kanye West, que agora é só E o nome dele. O nome do cara é uma letra. E. E. Você pula 30 segundos, tá ele com a roupa da Ku Klux Klan, só que preta, entrando na entrevista. Mano, cara, xarope, pinel, chapéu de alumínio total já. Ai, ai, é interessante o quanto ele foi ficando louco, né? E ele é um bom exemplo de uma pessoa com problemas psicológicos, sem dinheiro, ou problemas psicológicos, sem médico, com dinheiro. Porque tira o dinheiro. Olha o Kanye West como um ser humano como nós, como a ralé, a rapa, assim como nós. Ele seria um mendigo louco da praça. Ele seria um doidinho que ninguém bota fé, sabe? O doido que a gente ignora na rua. Sabe o doido que o pessoal até parou de prestar atenção, que não é nem o mendigo da esmola mais. Ele é só o doido que ninguém leva mais a sério, porque já deu. Tira o dinheiro do Kanye West e olha pra ele agora de novo. Tira o Easy, a linha Easy da Adidas dele. Tira os melhores hits que o filho da puta fez, música boa pra caralho. All Falls Down. Tira tudo. Ele é um mendigo da praça agora. O mendigo que a gente só ignora. Só que como ele tem dinheiro infinito, tem documentário dele na Netflix. O cara foi gênio da música. Lançou tendência, lançou estilo, lançou, porra, moda. Gênio. Ele tem uns holofotes nele ainda. Então, tipo, a galera tá vendo, tá noticiando. Mas se não fosse isso, se ele fosse um pouquinho menor do que ele ia ser só ignorado, porque já passou a parte do será que isso é um bait e ele é um gênio? Já passou essa parte. E já passou a parte do ter raiva, esse cara é um nazista. Não, ele só é louco mesmo, literalmente. Doido, maluco. Mas não ia falar dele. Mas não ia falar dele. Inclusive ele se candidatou à presidência, isso que eu ia falar também. Imagina se ele fosse mesmo presidente dos Estados Unidos agora. Ah, mas o Trump querendo é, reabrir Alcatraz é tipo. Cara, é tipo. A história indo pra trás ao invés de pra frente. E aí por isso eu lembrei do nazismo. Né? Uma loucura. Mas. É politicagem, né? Ele precisa mostrar que ele tá a favor do tradicionalismo e etc. Daqui a pouco vai voltar a época do, sei lá, dos duelos com pistola de manhã. Vai voltar a faroeste no Texas. Maluco, cara. Ai, ai, vamos pra segunda notícia. Eu vi, cara. Isso aqui, eu vou até colocar uma trilhazinha aqui pra dar uma aliviada, porque não é notícia divertida. Ai, ai. Eu vou colocar uma trilhazinha aqui que é pra ver se eu consigo não ficar com medo. Eu vi que não sei porque que eu insisto em fazer isso aqui. A OMS ah, tá falando de uma doença X. Os caras tá comentando de nova pandemia, bicho. Não nova de agora, não é que vai ser agora. Mas estão se preparando aparentemente, mano. Aí já tá falando de um alerta para a possibilidade de uma nova pandemia causada por uma doença X. É exatamente doença X. Um patógeno hipotético altamente contagioso e letal, mas tipo, pra eles estarem se preparando, por mais que isso seja. Cara, isso é puta que pariu, bicho. Mano, a gente. Olha o
a gente nem se recuperou 100%, né? Mas olha o baque que foi a primeira. Imagina se tem uma outra antes de se recuperar da primeira. Aí fodeu muito grande. Já tá todo mundo maluco falando de variante de Covid ainda. E agora tem que se preocupar com a doença que nem existe. É como se, sei lá, tivesse assistido muito Black Mirror e tivesse preparando a gente pro futuro. Cara, sinistro. Até coloquei a musiquinha porque só de lembrar o que é difícil a merda de uma pandemia, mas que dá um medinho eles já estarem se preparando, dá um medinho. Aqui na Austrália, inclusive, acredito que foi mais rigoroso que o Brasil ainda. Eles fecharam tudo. Obviamente, o país que tem mais poder econômico consegue se recuperar melhor e mais rápido. Mas dá mais medo ainda estando do outro lado do oceano, porque você fica se perguntando, bicho, se tiver outro aqui, será que eu consigo ir pra casa? Sabe? Um monte de questões aí. Mas é tipo, é o que eu comentei no outro episódio. A gente tem uns 3 mesinhos só de felicidade, sempre. E aí sempre aparecem algumas coisinhas pra ir colocando medo na gente ou preocupando a gente. Inclusive eu vi aqueles coaches motivacionais falando que o cérebro humano ele não é feito para receber o tanto de notícias e informações que a gente recebe hoje em dia por redes sociais, etc. E o quanto isso faz mal pra gente pra caralho. É foda. Então o melhor é desliga esse podcast agora. Porque eu já dei informação demais pro cérebro de vocês. É isso então. Agradeço muito a todos que ouviram aqui. Acho que é uma boa deixa. Um beijo bem grande no coração de vocês. Espero que tenham gostado aí desse novo formato. Mas um pouco mais animado. Infelizmente, os equipamentos não chegaram ainda. Mesmo quando chegar, vai demorar tipo alguns dias para eu conseguir entender como funciona e tal. Mas eu tô providenciando tudo pra ir melhorando isso aqui. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês. Comentem, compartilhem, mandem pros seus amigos. Que o podcast Cansaço está ficando cada vez melhor. Um beijo, boa noite e